Então é Natal e Ano Novo também. Cala a boca! Cala a boca! Tá bom, pessoal, tudo bem com vocês? Então, o que a gente vai falar hoje sobre Natal? Não é neuromarketing, enganei vocês. Pegadinha no balão do... Ai, ai, ai. Nem comida, é sobre comida sim, mas é sobre... Especificamente, o que eu preparei aqui para vocês? Um pouco das ceias de Natal pelo mundo. Então, como são as ceias nas diferentes culturas que a gente tem por aí? Eu vou começar falando pela minha cultura, pelo tradicional da minha família, que é polaco e ucraína, que é o quê? A nossa ceia de Natal é muito baseada nas nossas comidas típicas. Então, cada cultura, cada povo aí, cada país vai ter a ceia de Natal, vai ser baseada nas suas comidas típicas. É mesmo? Então, mesmo a gente vindo aqui para o Brasil, minha família manteve essa tradição de aí no Natal ter alguns elementos característicos da nossa cultura ucraína e polonesa. E um pouco de russa também, sempre todos esses caras brancos pra lá, que bebedor de vodka. Então, o que a gente tem na nossa ceia? A nossa polaco russo, nossa ceia é baseada por o quê? Pierogi, holopti. Pierogi vocês sabem, né? Aquela massinha, que é uma massa também, é uma massa tipo fresca, recheada com arroz e ricota, ou pode ser recheado com a batata, repolho azedo. Então tem algumas variações de recheio para o nosso pierogi. Aí pode ser comido com a smetana, que eu falei para vocês no vídeo do Strogonoff, ou que é a nata fresca, né? Ou ele pode ser comido com molho de tomate, molho de carne moída, o mais clássico, né, se a gente for pegar, que a minha família faz ali. A gente também trabalha com holopti. O que é holopti, Gustavo? Holopti a gente vai pegar, é um charuto, ele pode ser feito de folha de repolho ou de folha de couve. Então você enrola ali uma mistura de um trigo com feijão, um beiquinho ali, você pode fazer uma misturinha e aí você enrola ele, repolho, essa folha de couve. E aí você cozinha. E a gente tem também bastante coisa, é o quê? Temos o borscht, que é a famosa aquela sopa de beterraba, aquela sopa roxona, rosa, bonita, carregada com muito porco. E outra coisa também que é muito presente em nossa ceia de Natal é a carne de porco. Porco-aranha, pouco porco e mais aranha. Então carne de porco assado no forno, né? Um pernil, uma paleta assada. E a gente tem o nosso famoso de sobremesa, um dos itens mais icônicos, seria o kuchá, que ele é um trigo, né? Ele vai ser ele vai ser trigo bruto ali com casca, onde ele vai ser cozido. Ele é cozido com açúcar, com o mais clássico, ele bota mel, uvas passas, mas aqui a gente coloca nele um leite de coco, um leite condensado, açúcar, cozinha ele e ele vai virar ali um trigo doce, uma sobremesa tipo arroz doce, só que ele vai ser feito com trigo, então vai virar ali um pouco mais líquido. Essa é a nossa tipo de tradicional ceia ucraniana e polonesa. E aí a gente tem, então vamos agora viajar um pouco pelo mundo aí. Então dei uma pesquisada aí pelos lugares e peguei lá Canadá. Canadá a gente tem duas culturas ali. Nós temos os ingleses, que eles vão tender mais para o peru, tender, presunto defumado, né, que é a carne de porco defumada. E a gente vai ter os franceses, que Canadá ali é inglês e francês os dois juntos. A gente vai ter uma torta de carne moída que vai se chamar o tourtatier. Sabor aí. Uma torta de carne moída. Então essa é mais característico. Aí a gente pega a Inglaterra. Então vamos voltar um pouquinho mais ali e ver qual que é o característico dos ingleses em si. Todos os ingleses a gente tem o chamado Christmas Dinner, só que ele acontece no dia 25 ou no horário do almoço, por volta do meio-dia, ou na parte do meio da tarde. Ele vai acontecer esses Christmas Dinner. Aqui, pelo que eu estava pesquisando também, uma outra curiosidade, aqui no Brasil é um dos únicos países que a gente comemora o Natal no dia 24 à noite, que a gente faz aquela ceia de Natal no dia 24. A maioria dos outros países, eles fazem o almoço de Natal, ou o Christmas Dinner, que é a jantar de Natal, no dia 25. Então aqui a gente meio que adianta esse processo. Lógico, tem alguns países que começam a comemorar o Natal desde o início de dezembro já. Então daí depende muito da cultura de cada país. Mas voltando para a Inglaterra.
Então a gente vai ter aí servido no meio-dia ou no meio da tarde. Aí a gente vai ter o peru ou gamu, que ele vai ser ali um pernil defumado que vai lembrar o nosso tender aqui. E aí vai ser servido o quê? Com um gravy, que ele é aquele molho de carne mais espesso, ou para os mais íntimos da gastronomia, mais parecido com um demi-glace. Vai ser esse molho, um fundo de carne ali. Ele vai ter também, bastante comum lá, o stuffing. O que é o stuffing? É porque eles recheiam o frango, que é de stuffing, que é um nome já diz que ele serve de recheio, praticamente. Então vai ser composto ali por farelo de pão, aquela farinha de rosca, né? Umas nozes, castanha, algumas frutas que vai ali ser usado para rechear frangos e tudo mais. E aí a gente tem aí de sobremesa dos ingleses o mince pies, que eles são tortas a massa de bolacha amanteigada, bem amanteigada, recheado com muita uva passa. Então, beleza, vamos continuar aí nosso caminho. Aí tem a Alemanha. Então, na Alemanha, a gente vai ter lá bastante pão com salsicha, pão com vina. Foda-se, é vina. Vai ter bastante pão com vina, eles têm uma grande gama de variações de salsichas, né? Então, a gente vai ter lá, além disso, carne de porco, veado, carne de caça. Então, uma carne um pouco mais de caça, que não é essa comum, tipo veado, de cervo, uma carne de ganso, de pato. E, além disso, eles têm o famoso Stollen, que é praticamente me perdoem alemães e italianos, mas para você entender, é tipo o panetone deles. Que é o quê? Ele vai ser tipo um pão doce, bem doce, ele é uma massa sovada, ele é um pão mesmo, bem maçudo, doce, que ele vai ser recheado com um monte de uvas passas, frutas cristalizadas, vai ser bem recheadão. Aqui vocês podem ver o Stollen. Então você vai ver ali que ele vai ser bem recheado com essas frutas cristalizadas, essas passas. Por cima ele vai um açúcar de confeiteiro ou um creme de açúcar de confeiteiro. E muitas vezes ele pode ser recheado também. Aí a gente tem na França. Aí a gente tem o quê? Esse aqui eu vou ter que colar, perdão. É o Langouste Thermidor. Que ele vai ser uma mistura cremosa de carne de lagosta, cozida com gema de ovo e conhaque servida dentro da própria casca da lagosta. Isso seria a entrada deles. Já os caras, né? Aí a gente tem um dos pratos principais, assim, que seria o prato principal. Ele seria ali dinde facier ou marron. Que ele vai ser um peru recheado com um molho marrom glacê por cima, um molho gravy, né? Esse molho demi-glace, que vai sobrar daquele fundo de forma que assa. E daí se você reduz, você faz um tempero nele. E também o bœuf en côte à foie gras. Ele vai ser um bife, um pedaço de carne, provavelmente mais um mignon, que ele vai ser envolto por foie gras, que ele é aquele fígado daquele pato que ele é morto de tanto comer, e envolto em uma massa folhada. E aí ele vai ser assado, parecido com o bife Wellington, se for para falar bem a verdade. E lá daí eles têm a sobremesa deles, que é tipo um rocambole, que eles fazem como se fosse um tronco de árvore, fazem uma cobertura de chocolate, parecendo um tronco de árvore. Então esse é o característico da França. Aí a gente tem os italianos, mamma mia. Nos italianos a gente tem uma divisão aí, um pouquinho entre o norte da Itália e o sul da Itália. Vocês sabem que essa divisão é histórica, é uma briga histórica de muito tempo. Então tem uma boa divisão aí. No norte da Itália, a gente tem mais comum em comer aves recheadas e galo recheado. Aqui no Brasil a gente não come muito carne de galo, a gente come mais frango, né? Ou peru. Lá eles não, eu tenho bastante o hábito de comer carne de galo recheada. O galo, né, recheado. É o comum deles. E também o panettone, ou o panettone para os italianos. O panettone, qual que é a história dele? Ele o quê? Era um cozinheiro lá que, como a maioria das coisas na ciência, na gastronomia, foi descoberto na cagada. Nada foi, tipo assim, inventado. Vou inventar na hora, criei. Já era assim. Não. O cara não tinha sobremesa nenhuma e o cara acabou ali fazendo um pão doce feito com levain. Então, lembrando que o tradicional italiano, o panettone, ele é feito com levain, que é o fermento natural. Aquele fermento que você vai criando, você vai cuidando dele. Então, ele vai deixar a massa muito mais... vai deixar mais elástica. Quando você arrebenta, fica aqueles fios. Vai ficar muito mais macio, muito mais gostosa a massa. Então temos esse panettone, que ele um pão doce, que esse Tony, que era esse cozinheiro, fez. E acabou ficando comum esse nome, panettone. E foi, lógico, difundido comumente pelo mundo como panettone. E a gente tem também lá um outro bolo italiano, que ele também é doce, que é o pandoro.
que ele também vai ser aí um bolo doce, ele já não vai ser, ele não vai ser o panetone, que é um pão. O panetone é um pão, você sova, você deixa ele fermentar, crescer. O Pandora não, o Pandora é um bolo, é um tipo de bolo. E aí no sul da Itália, aí ele tem o quê? Muitos frutos do mar. Por quê? Porque os caras lá são tudo rodeados pelo mar Mediterrâneo ali. Então ali é muito forte frutos do mar, polvo e carne de enguia também. Muito, no Natal é fortemente presente carne de enguia. E as sobremesas do Natal de lá são o cannoli, que ele vai ser ali é uma massa folha recheada, né, com um creme de confeiteiro, um creme de baunilha, alguma coisa assim. E o zappoli, que ele vai ser uma massa folha recheada também com cremes, né, já vai ter um formatinho mais de cesta. E muitas frutas secas, beleza? Aí a gente tem Estados Unidos. Então, os Estados Unidos a gente tem a ceia dele, o Natal, é muito parecido com o Thanksgiving, que é o dia de ação de graças dele, que é o quê? Peru recheado, tender, purê de batata, aquela coisa também. Aí a gente tem o gravy, no mesmo gravy, aquele molho de carne. Aí a gente tem o gingerbread, que é aquela massa, aquela bolacha de biscoito gengibre. Aquela massa é um biscoito de gengibre, tanto que ela tem o João e Maria americanizado. A Casa da Bruxa é um gingerbread. Ou você vê bastante em filmes, aquelas casas feitas de massa, aqueles bonequinhos feitos de massa, é tudo biscoito de bolacha de gengibre. E eles também tem o candy cane, que é aquela bengalinha, que é vermelha e branca, que é um doce também. Aí, vamos viajar para Groenlândia agora. Frio pra caralho, lá quase no Ártico, lá. Onde fica o Papai Noel. Aí você vai ter, olha o naipe desse cara. Aí você vai ter um prato lá que se chama mataki, que ele é pele e gordura de baleia. Um bagulho assim, uma conserva. Aí a gente tem também o kifiaki, que ele é um pássaro parecido com um pinguim, tadinho do pinguim, só que ele não é assado. Ele não é que nem as outras pessoas aí que vão assar, vão fazer bem gostoso, rechear com farinha, com uma farofa e não sei o que. Não! O que você tem que fazer? Pegar esse pinguim, enrolar em pele de foca, cavar um buraco, enterrar o ser e deixar ele apodrecer. Quando ele se decompor, que ele vai ficar bom. Eu já vou explicar do porquê que o Natal tem, e alguns países tem essa característica aí de carne decomposta, de carne, frutas secas. Eu já explico, só antes ali. Aí tem Noruega, no norte da Europa. Aí vai ter o quê? Costeletas de carneiro salgadas, desidratadas. Vamos ter costela de porco, assado, purê de batata e nabo também. Bastante disso, que são coisas que crescem no frio. Aí a gente vai ter também lá de sobremesa arroz doce, frutas secas cristalizadas e pudim de leite. Aí beleza, a gente tem em Portugal, bacalhau, muito bacalhau, com muita batata, muito azeite de oliva, muito vinho e muito ovo, muito doce à base de gema de ovo, né? A gente tem. E a gente tem aqui o nosso Brasil. Ele é o quê? O nosso Brasil aqui ele é uma mistura de um pouco de cada lugar. Como eu falei para vocês no início, a minha família tradicionalmente é polonesa e ucraína. Só que a gente beleza, mantém uma tradição de alguns pratos, mas a gente também come peru, come tender, porco, come um monte de coisa. E eu ainda mais gosto sempre, no Natal e no Novo, gosto de estar inventando os pratos meio diferentão. Então aqui no Brasil, a gente é muito eclético, a gente é muito misturado aqui, a gente tem uma mistura de culturas de vários lugares, onde a gente não tem especificamente uma ceia natal específica. Aqui é uma mistura de um pouco de cada lugar do mundo. Nós temos o panetone, nós temos o peru, nós temos o tender, nós temos o gravy também, no nosso modo de maneira, que é o molho de carne. Nós vamos ter a farofa para rechear as aves, nós vamos ter as frutas secas, as uvas passas, todos esses ingredientes que são característicos desses países. Aí, todo mundo a gente vai ter aqui no Brasil, toda essa mistura aqui. Então aqui a gente tem essa riqueza cultural e na gastronomia também, tanto no nosso Natal. E agora, beleza, então você lembra que eu falei para vocês, perceberam, uva passa, porco, batata, comida pesada, não é? Então ceia, quer dizer o quê? Fartura,
muito antes do cristianismo, do catolicismo, o Natal já era comemorado. Você pegar ali os povos nórdicos, os povos vikings, celtas, eles já comemoravam essa época de Natal, lógico que não com o nome de Natal, mas eles já comemoravam essa época com muita comida e festa. Então sempre foi uma data muito comemorada. E então, como vocês podem perceber, no hemisfério norte, o Natal acontece aonde? Sempre no inverno. É sempre frio. E no inverno é difícil você ter comida fresca, coisas prontas aí. Você vai ter o que fresco? Batata, trigo, que são nabo, que são tubérculos, são esses alimentos que são mais de região fria. Isso você vai ter. E você pega muito o quê? Coisas em conserva. Frutas secas é um tipo de conserva. Fruta cristalizada é um tipo de conserva. Você vai ter muitos doces e elementos dessa ceia que são de conserva. Que é o quê? Que é o pessoal que cata fresco durante o ano, prepara as conservas e utiliza na ceia de Natal, no final do ano. Então essa é uma grande característica no mundo inteiro. E aqui no Brasil, aqui na Bahia do hemisfério sul, como aqui o Natal é no verão, a gente meio que absorveu isso, essa cultura deles. Mas lá, essa coisa de utilizar, na verdade não hoje mais, porque hoje já temos toda a tecnologia para fazer, mas antigamente era mais comum essa coisa de você guardar durante o ano, fazer métodos de você armazenar, disso não estragar, para você utilizar no final do ano. Por isso é sempre defumado. Tem muito pernil de porco defumado, é muito comum, porque a defumação, a charcutaria, que se chama essa defumar, fazer linguiça, isso é muito comum lá. Que é para o quê? Que é para durar mais tempo. Então você tem muito uso disso lá. E a gente acabou absorvendo isso, mas basicamente o mundo inteiro. São sempre ceias muito fartas para encher a barriga, para você o quê? Para te aquecer no inverno frio, que é o Natal. Entendeu, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo aí, onde eu falei um pouco sobre as curiosidades dessas ceias de Natal pelo mundo, né? Peguei umas principais aí. Vejo você no próximo vídeo. Muito obrigado, um Feliz Natal a todos e comam bastante, encham um bucho. Tchau!